Olá para todo mundo que acompanha as nossas análises. Hoje, nós vamos começar visualizando uma cena que, para quem vive ou trabalha em grandes centros urbanos, já virou parte absoluta da rotina. Uhum, total. Pensem naquelas frotas de ônibus cruzando as avenidas. Cada vez mais aquele ruído pesado dos motores a diesel, aquela fumaça toda, isso está sendo substituído por um silêncio quase total. Visualmente esses novos ônibus elétricos parecem veículos de transporte urbano comuns, né? Exato. Eles entregam aquela promessa super bacana de mobilidade limpa, sustentável, mas e se a gente olhar por baixo dessa superfície inofensiva? Aí a história muda de figura. Muda muito. Porque esses veículos não são apenas ônibus no sentido tradicional da palavra. Eles são, do ponto de vista da engenharia, verdadeiras usinas elétricas de alta tensão sobre rodas. Exatamente. E a forma como a infraestrutura e a legislação lidam com eles acaba de sofrer uma alteração drástica. Para nossa análise de hoje, nosso mergulho profundo no tema, nós trouxemos um documento técnico e jurídico muito denso. Muito mesmo. Ele foi assinado por Alberto Maier e é datado de agora, exatamente deste mês de fevereiro de 2026. Isso. Trata-se de uma análise rigorosa que detalha o que a gente pode chamar de um divisor de águas na gestão de infraestrutura urbana. O texto destrincha as recentes alterações na norma regulamentadora número 10, a famosa NR10. Que foram aprovadas há pouco tempo, né? Isso, em dezembro de 2025, pela Comissão Tripartite Paritária Permanente, a CTPP. E a nossa missão hoje é entender o impacto prático dessa reclassificação. Nós vamos analisar como uma simples mudança técnica na norma afeta absolutamente tudo nas operações. Tudo mesmo. Desde o momento de ligar o ônibus na tomada até coisas mais graves, dos bastidores. Certo, vamos desvendar isso. Porque a primeira grande virada de chave que a análise traz é uma verdadeira mudança de paradigma. Com certeza. Historicamente, a operação de transporte olhava para o ônibus elétrico meio que como um equipamento automotor que, por acaso, usava baterias em vez de um tanque de diesel. A lógica era toda herdada do mundo automotivo. E a nova diretriz diz que essa visão está completamente obsoleta. O que é fascinante aqui é como o centro de gravidade da responsabilidade mudou da noite para o dia. Saiu da mecânica, né? Exato. Saiu da mecânica automotiva e foi transferido direto para a engenharia de segurança elétrica. A nova NR10 agora classifica esses ônibus de forma muito explícita como instalações elétricas móveis de alta tensão. Instalações elétricas móveis. Só o nome já assusta um pouco. E deve assustar. Em termos práticos, a norma engloba sistemas operando geralmente acima de 60 volts em corrente contínua. E para contextualizar o rigor da coisa, a regulação brasileira passou a exigir alinhamento com padrões internacionais super severos, tipo a ISO 6469. E a ECR 100 também, né? O documento cita isso. Isso, além da nossa NBR 15570 atualizada. Supera de longe a visão antiga de uma simples inspeção veicular. E eu fiquei impressionada lendo o material porque isso muda a forma como a garagem inteira opera. O documento enfatiza que essa reclassificação obriga a integração da NR10 ao Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR da NR1. Não é mais sobre falhas de freio. Não. Não estamos mais falando sobre gerenciar vazamento de óleo. O foco agora é prevenir fatalidades por choque elétrico e o temido arco elétrico. Inclusive, a norma trouxe um novo anexo, o anexo 4, focado inteiramente na seleção de EPIs para esses cenários. A garagem passa a exigir o mesmo protocolo de segurança de uma subestação de energia. E aí que a complexidade aumenta substancialmente. Porque o ônibus não fica parado. Exatamente. Diferente de uma subestação estática, que fica isolada atrás de um muro alto, sob condições controladas, essas instalações móveis passam o dia inteiro circulando pelas ruas. O documento aborda muito esse atrito entre a tecnologia sensível e o caos urbano. Precisamente. E quem acompanha a realidade do clima no Brasil sabe muito bem disso. Enchentes, alagamentos, tudo isso é evento sazonal previsível na maioria das capitais. Todo verão é a mesma coisa. Que nos leva a um cenário muito crítico que a fonte aponta. O que acontece quando uma usina móvel de alta tensão entra numa avenida completamente alagada?
O texto detalha que a engenharia de proteção precisa ser impecável. Nível industrial mesmo. Isso, com exigência de certificações tipo padrão IP67 para as baterias. Esse nível garante que o equipamento suporte submersão temporária sem a água invadir os sistemas energizados. Mas o ponto de atenção do texto não é só a capacidade técnica, é a implicação legal. A parte criminal da coisa. Se um ônibus entra numa área alagada e a água rompe a vedação por falta de manutenção, o risco de eletrocução se espalha pela água. Se isso atingir um passageiro ou um pedestre, o descumprimento da NR10 configura negligência direta. O que tira o caso de um mero acidente de trânsito. E joga direto na esfera criminal. O texto é bem claro. Uma falha de isolamento resultando em choque elétrico pode levar a acusações de lesão corporal culposa pelo artigo 129 do Código Penal. É uma responsabilidade gigantesca em cima da equipe de manutenção. E o perigo não vem só da água. O material explora profundamente os riscos associados ao fogo, mais especificamente à fuga térmica. Thermal runaway. Isso. Quando a gente analisa os dados das temperaturas envolvidas numa falha dessas, a escala é bizarra. Um arco elétrico num sistema desses pode liberar até 35.000 graus Celsius. É assustador. É um nível de energia térmica que destrói materiais e derrete metais instantaneamente. Por isso, a regulação agora obriga o uso de roupas com proteção retardante a chamas, as chamadas roupas FR. E luvas, capacetes específicos. Tudo contra arco elétrico. Só que a proteção individual é a última barreira. A força destrutiva de uma fuga térmica forçou uma reavaliação da arquitetura dos terminais urbanos. Esse é um ponto que ilustra perfeitamente o impacto no espaço físico. Pense numa garagem de ônibus tradicional. O espaço é caríssimo, então os ônibus ficam estacionados colados uns nos outros. Um do lado do outro, otimizando cada centímetro. Mas a nova diretriz acaba com essa viabilidade. O documento detalha a obrigatoriedade das áreas de quarentena dentro das garagens. Exato. Se um veículo relatar qualquer anomalia no sistema de alta tensão ou se bater e comprometer a bateria, ele não pode voltar para o pátio comum. Ele vai direto para a quarentena. Imediatamente. É um espaço fisicamente isolado, com distanciamento calculado para evitar que uma fuga térmica incendeie o resto da frota por reação em cadeia. Esse isolamento deve durar de 48 a 72 horas com monitoramento térmico contínuo. E a infraestrutura para conter um evento desses é colossal, né? O texto menciona que os sistemas de supressão de incêndio exigem uso de CO2, espumas ou hidrantes com vazão mínima de 12.000 litros por hora. 12.000 litros por hora. É volume de instalação industrial de alto risco. Isso exige redesenhar as tubulações, aprovação estrita dos bombeiros. O que mostra que adotar frota elétrica exige um investimento que muitas operadoras não calcularam no início. E essa necessidade de rigor se estende para a rotina diária. A operação de recarga, por exemplo, sofreu um choque de realidade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente pensa em eletrificação, rola um paralelo mental com o nosso celular. A percepção de que é só plugar e usar. Mas está longe disso. Muito longe. Para a frota de massa, o cenário parece mais o reabastecimento de um avião. A atualização mudou os protocolos. Estamos lidando com recarregadores ultra rápidos, acima de 100 kW. Exigindo até cabos refrigerados a líquido para gerenciar o calor da transferência contínua. Isso. Essa potência toda transformou o ato de recarregar. Deixou de ser abastecimento simples e passou a ser, legalmente, uma intervenção em ambiente com risco elétrico formal. Tem até análise prévia, né? Sim, no item 10.2.4 da norma. Exige análise prévia de riscos em cada turno. É mandatório o cálculo da energia incidente para arco elétrico. E tem uma proibição categórica que muda a escala de pessoal. A proibição de serviço individual. Exatamente. A norma proíbe serviços individuais em alta tensão. O que acaba com aquela prática do motorista estacionar de madrugada e conectar o cabo sozinho. Agora exige trabalho em dupla para qualquer conexão e desconexão. E controle de zona rigoroso, distanciamento mínimo para pessoas não autorizadas. Mas o impacto na gestão de pessoas é imediato, certo? Como o texto aborda isso? O impacto é profundo. O documento aponta que o motorista só com a habilitação de trânsito não tem mais autorização automática para recarregar. A barra subiu. E muito.
O profissional agora precisa de 40 horas de curso básico da NR10, mais 40 horas no CEP, o Sistema Elétrico de Potência. São 80 horas de capacitação focada só nisso. E, logisticamente, tirar milhares de motoristas de circulação por 2 semanas para certificação é um pesadelo operacional para a concessionária. Ou treina, ou contrata operador específico só para plugar o ônibus. E tem o fator salário. O texto levanta a questão da remuneração atrelada ao risco. O adicional de periculosidade. Sim, atrai muita atenção sindical. Com a reclassificação, se a operação exigir contato habitual com sistemas acima de 250 volts, abre-se o precedente para o adicional de 30% no salário. 30% a mais para cada profissional envolvido. Vale destacar que a exposição indireta, tipo estar no salão de passageiros, não justifica o adicional, a menos que laudos comprovem violação de limites. Mas o ato de manipular ativamente o sistema muda tudo. É uma camada inteira de complexidade trabalhista e, adicionando um complicador físico, a gente tem que olhar para a arquitetura dos veículos. A questão das baterias. Exato. Para garantir a acessibilidade de piso baixo e maximizar o espaço para os passageiros, a indústria colocou os packs de bateria, que são gigantes e pesados, no teto dos ônibus. Solução de design inteligente, mas cria um cenário de manutenção terrível. Porque a equipe técnica não está só lidando com o risco elétrico, está lidando com o risco elétrico nas alturas. Uma intersecção normativa perfeita. O documento aborda como a NR10 passa a operar junto com a NR35 de trabalho em altura. Isso requer plataforma elevatória, Plataformas certificadas, pontos de ancoragem para cinto tipo paraquedista, linhas de vida e vai além. Eles precisam de simulações periódicas de resgate. Imagina a logística de fazer primeiros socorros num mecânico que sofreu choque a 3 metros do chão. A remoção precisa ser rápida, mas totalmente isolada para não eletrocutar quem está resgatando. É um planejamento complexo. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente soma quarentena, 80 horas de treino, trabalho em dupla, trabalho em altura, qual é a consequência para quem assina a responsabilidade? Significa que a negligência deixou de ser um risco administrativo e virou uma ameaça existencial para os executivos. O material do Alberto Maier foca bastante nisso. Nas multas, né? Sim. O Ministério do Trabalho pode aplicar multas de até R$100 mil por infração grave. Na esfera trabalhista, ações por danos morais chegam a 50 mil por trabalhador exposto indevidamente. Mas o que mais me chamou a atenção foi a criminalização da falha de gestão. O texto detalha a responsabilidade solidária. Não fica só no CNPJ. Não, atinge diretores e gerentes. Se houver omissão, tipo a falta do prontuário de instalações elétricas, o PIE, a coisa fica séria. O PIA é obrigatório, consolida todos os diagramas, laudos e ARTs. Sem isso, configura crime de perigo, artigo 132 do Código Penal. E num cenário extremo de acidente fatal com o trabalhador ou usuário? Aí os responsáveis operacionais podem responder por homicídio culposo com pena de detenção de até 4 anos. Deixou de ser problema só da manutenção e virou pauta de conselho de administração. O rigor, agora, é igual ao de uma concessionária de energia. Sem tirar nem pôr. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, a mensagem da fonte é clara. A transição para a mobilidade elétrica é irreversível, essencial para a nossa qualidade do ar. Não tem volta. Mas a cultura de gestão de risco e a infraestrutura precisam acelerar. O documento até sugere que as operadoras usem um prazo referencial de 90 dias após as atualizações para iniciarem as adaptações estruturais. Revisar terramentos, delimitar acessos, capacitar equipe. O período de transição acabou. Ignorar isso não é mais curva de aprendizado. Não. É falha gravíssima na administração de alta tensão. A viabilidade dessas empresas está amarrada à conformidade legal e segurança elétrica. É um redesenho das engrenagens urbanas que ninguém vê. Acho que quem acompanha a gente hoje vai ter uma perspectiva nova. A próxima vez que alguém observar um ônibus elétrico silencioso no semáforo, vai saber o que tem por trás. Vai lembrar do ecossistema invisível. Da vedação industrial, das roupas FR, dos treinamentos, do PIE. Toda a arquitetura jurídica garantindo que a tecnologia seja segura. A legislação puxando a infraestrutura. Isso levanta uma questão importante. Diga. A nossa análise focou na obrigação de proteger o recebimento e armazenamento de energia nesses veículos.
Só que olhando para o futuro das cidades, estamos chegando na tecnologia Vehicle to Grid. O famoso V2G. Isso, onde a frota vira um banco de baterias bidirecional. Em breve, nos horários de pico de consumo à noite, esses ônibus vão devolver energia para a rede elétrica da cidade. Sensacional, mas assustador. Se a legislação precisou ser tão severa e trazer risco criminal só para recarregar a frota, imagina o tamanho do desafio regulatório quando milhares de veículos virarem fornecedores ativos de alta tensão. Sustentando bairros inteiros em mão dupla. Como a infraestrutura urbana vai lidar com a responsabilidade de ter usinas dinâmicas em cada esquina? Fica o convite à reflexão, para quem está nos ouvindo pensar como o direito, a engenharia civil e a infraestrutura elétrica vão precisar se integrar na próxima década para garantir a segurança disso tudo. É um salto tecnológico formidável, com peso regulatório sem precedentes. Nós vamos concluir a investigação de hoje com essa projeção. Foi uma análise intensa sobre como as normativas afetam a cidade e a nossa segurança. Muito obrigada pela companhia de quem nos acompanhou nos bastidores da mobilidade. Um abraço e até a próxima. Continuem com as mentes atentas, questionando a engenharia silenciosa do nosso cotidiano e a gente se encontra no nosso próximo mergulho analítico. Até lá!